Saúde as irmãs com a paz do Senhor. É motivo de alegria, né, estarmos aqui para louvar e engrandecer o nome santo do Senhor, né? Somos gratos a Ele porque tanta gente que gostaria de estar aqui, mas não estão, né? E nós estamos, então vamos agradecer a Deus. Peço que a igreja fique de pé para a gente orar. Assim oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui na tua presença, Senhor, nessa noite, para louvar e engrandecer o teu santo e excelso nome. Que o Senhor abençoe cada um que chegou até aqui, abençoe cada família, Senhor, que está aqui nessa noite representada, que o Senhor seja com cada uma de nós. Abençoa, Pai, aqueles que não vão poder chegar, Senhor, tu sabe todas as coisas, porque tu conheces os corações, tu sonda corações e pensamentos, Pai, nessa noite, aleluia, glória a Deus. Sei com cada ministério que aqui vai louvar, seja com o ministério infantil, Senhor, seja com o ministério de mulheres, seja na vida do nosso pastor, dê a ele sabedoria, Senhor. Use ele poderosamente nessa noite, Pai, na tua palavra, Senhor. Faz a tua vontade, Senhor, e não a nossa, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Fica conosco e nos abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos louvar, né? Vamos louvar, vamos cantar não, vamos louvar nessa noite, com alegria, o hino 411. Toda a igreja, vamos cantar bem bonito, dia festivo. Vamos cantar bem bonito, toda a igreja, para o Senhor. Que alegria nesse dia nós estamos a gozar. Nesse ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Oh, cantemos hoje com alegria nesse grande, muito festivo dia. Ver o que nos fez o Rei
Entremos, pois, com alegria nesse grande e muito festivo dia, né? Hoje é dia de festa, estamos aqui na casa do Senhor, é motivo de alegria. Amém? Eu peço que os irmãos abram as Bíblias no livro de Mateus, Mateus 6, a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cega, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andeis sólido? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pouca fé. Não andeis, pois, inquieto, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas estas coisas o gentio procura. Pois vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Glória a Deus. A igreja toda junta, vamos repetir o versículo 33. Todos juntos? Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? É o que estamos fazendo, né? Nessa noite, buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Amém? O Ministério de Mulheres está com a oportunidade. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Vou deixar aqui para a nossa meditação em Salmos, o 117, que diz assim: Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Amém.
possamos acreditar sim que o impossível Deus vai fazer, né? Em nome de Jesus. E agradecemos a rica oportunidade. Amém. Amém, né? O impossível Deus vai fazer. O Ministério Infantil também está com a oportunidade nessa noite. Jesus está me vendo. Ele sabe onde ponho as mãos, cada passo onde piso os meus pés. Quando erro, não me rejeita, mas me oferece o perdão. Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá pra viver longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha pra mim com braços abertos, quer me ver feliz. Não dá pra correr nem fugir do Senhor. Por todos os lados me cerca com amor. Seu poder é mais forte, vence todo o mal. Jesus é meu amigo sem igual. Deus conhece o meu coração. Ele sabe tudo que eu penso. Mesmo quando estou sozinho, Jesus está me vendo. Ele sabe onde ponho as mãos, cada passo onde piso os meus pés. Quando erro, não me rejeita, mas me oferece o perdão. Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá pra viver longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha pra mim com braços
Amém, né? Glória a Deus. Que Deus continue abençoando nossas crianças, né? Que da boca das crianças saia o perfeito louvor. Amém? Aqui eu agradeço a minha rica oportunidade. Peço à igreja que quando for orar, orem por todos os vamos orar por todos os jovens, né, da igreja, os filhos das irmãs, os netos, sobrinhos, né? Peço que orem pela vida da minha sobrinha Amanda, né? Somos gratos a Deus porque temos Sandrinho hoje aqui, né? Nosso maestro está aqui hoje, né? Somos gratos a Deus pela vida dele, né? Aqui eu agradeço a minha oportunidade. O Ministério de Louvor está com oportunidade. E logo após o pastor Sandro está com oportunidade para ministrar a palavra do Senhor. Amém? Oi, som. Oi, a. Oi, oi, oi. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Convido os irmãos para ficar de pé, para juntos continuarmos louvando e engrandecendo o nosso Deus. Amém? Oi, som. Se não for para te adorar, para que nasci? Amém? Nós nascemos para adorar, louvar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Oi, som.
quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Se não for para te adorar, para que nasci. Se não for para te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Aleluia. O Senhor dos Exércitos está conosco. Aleluia. O nosso general é Cristo. seja o nome santo do Senhor. Que nós possamos neste momento fazer dessa canção uma oração
oração sincera do nosso coração ao nosso Deus. Ainda que eu tivesse
Deus, que nós possamos ver, Senhor, com os teus olhos, sentir, Senhor, com o teu coração, ver, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, ouvir com os teus ouvidos, Senhor, ser sensível, ó Deus, às pessoas, Senhor, ser sensível em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, diante das situações, Senhor, a gente se perguntar como Jesus se comportaria, como Jesus falaria, como Jesus iria agir nessa situação. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. E nos ajuda, Senhor, a sermos parecidos contigo. Nos ajuda, Senhor, a sermos parecidos contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, seja adorado no nosso meio. Seja adorado, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta noite. Continua, Senhor, falando conosco, Senhor. Em nome de Jesus, seja, Senhor, entronizado. Nós te exaltamos, Senhor, e reconhecemos que só tu, Senhor, é merecedor de todo louvor, de toda honra e de toda glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra está com o pastor Alessandro. Oi. A paz de São Jesus a todos. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor por sua bondade e graça, por estar mais uma vez na sua casa para adorar o seu nome, né? A irmã Bia hoje mais feliz do que ontem, não é? Vamos ver como vai ficar essa situação amanhã, né? Mas, louvado seja Deus. Graças a Deus pela vida de todos que estão aqui nessa noite. Irmãos, Deus é maravilhoso. Deus é muito bom, né? Hoje está a irmã da irmã Rod, né, ali conosco, a mãe de Lorena, né? Tem essa referência, Lorena e a mãe de Lorena. E tem a irmã da nossa irmã, a esposa do Sebastião, que eu tenho uma menina com o mesmo nome dela, que eu não lembrei o nome agora, Raquel. A irmã da nossa irmã Raquel com a sua, e a sobrinha da irmã Raquel também. Está todo mundo aqui hoje, amém? Está a mãe de Caleb, o pai de Caleb. Caleb vai ser apresentado hoje à noite. Caleb, para quem não sabe, é o neto da irmã Luzenita. Rapaz, a irmã Luzenita é desse tamanho, mas já tem um bocado de neto, vê? Pense para a irmã Luzenita. Irmãos, houve uma ilustração, alguém dizendo que uma pessoa foi numa casa para fazer uma proposta para comprar aquela casa, e o dono da casa, o proprietário disse que não vendia aquela casa por preço nenhum. Aquela casa era muito valiosa para ele, era a sua vida. E com muita insistência, ele negou-se a vender a casa. Disse que não venderia aquela casa. Já que ele não foi convencido a vender,
A pessoa que queria comprar foi embora, mas observou a casa. E depois de algum tempo, aquela pessoa voltou lá. E quando chegou naquela casa, disse: eu vim aqui hoje fazer uma proposta para você. A minha casa eu não vendo. Eu não quero comprar a sua casa. Entrou na casa e observou lá e disse: eu queria comprar somente esse prego. Só quero comprar esse prego. Não vou nem levar, o prego fica aí. Eu pago pelo prego. E estipulou, deu o preço pelo prego e pagou pelo prego daquela casa. Foi embora. E não demorou muito, ele trouxe uma carcaça de um animal podre e chegou e pendurou naquele prego, naquela casa. O dono da casa disse: eu não quero isso aqui não, essa imundícia aqui dentro da minha casa não. Ele não está na sua casa, está no meu prego, porque o senhor me vendeu e foi caro o prego. O prego é meu. Eu estou colocando o que eu trouxe no meu prego, eu paguei pelo prego. Alguém disse que isso ilustra a nossa vida, porque a gente defende tanto a nossa moral, defende tanto o nosso cristianismo, e a moral da história é que o diabo, ele não precisa ter a nossa casa para infernizar a nossa vida, para atormentar a nossa família, para atormentar o nosso lar. Ele só precisa de um prego na casa. Ele só precisa de um espaçozinho para ele colocar a imundícia dela. Como dizia o padre Léo, já falecido, o padre Léo dizia o encardido. Ele chamava o diabo de o encardido. O encardido só precisa de uma brechinha só para incensar toda a nossa vida de um mau odor, de um mau cheiro, de uma podridão. E isso às vezes é um pecado que a gente acha que não é nada não, é só uma vez e vai repetindo-se. Depois, não é nada não, é só uma vez e repete novamente. Às vezes é uma mágoa guardada, guardamos uma mágoa e nunca nos livramos disso. Deus querendo trabalhar na nossa vida, Deus querendo agir, a gente tendo tudo para entregar a chave da nossa casa nas mãos dele, para ele guardar, para ele tomar conta. A gente às vezes vende o prego da nossa casa para o encardido, para o inimigo. É somente uma brechinha que ele quer para perturbar, para atrapalhar a nossa vida. Nós vamos fazer o seguinte. Eu fiz isso da outra vez, vamos fazer novamente. Vamos primeiro fazer a apresentação de Caleb, não é? A criança tem aquela questão, não é tão paciente como a gente, né? Não tem nenhuma obrigação de ser, né? A palavra que está sendo preparada, que foi preparada e vai ser pregada, Caleb pouquíssimo vai entender. Pode até ouvir a noite toda, mas pouco vai entender. Mas nós, os adultos, entenderemos. Então, vamos, nesse momento, fazer a apresentação de Caleb. Amém? Aí os pais de Caleb, irmã Luzenita pode vir com eles também. O pessoal pensa que eu sou do tamanho deles. O Edson canta aqui. Quando eu venho pregar, está o pedestal lá em cima. O Alessandro agora me entrega o pedestal lá em cima. Primeiro que o conselho que nós damos é que você que vai constituir família, você que vai ter filhos, lembre-se, os filhos são herança do Senhor. E nós temos uma grande responsabilidade, que é a responsabilidade de transmitir para os nossos filhos conhecimento de Deus, a vontade de Deus. A igreja tem uma responsabilidade grande na família. Mas a igreja não vai criar meus filhos. Sou eu que vou criá-los.
A igreja vai ter meus filhos por alguns momentos, mas meus filhos ficam horas e vida comigo em casa, me ouvindo, me vendo, percebendo minhas atitudes. Quando eu digo, alguém chama na porta, eu digo que eu não estou não. Meu filho está lá ouvindo, o pai me disse que não está, mas está. De noite ele vai pregar lá no culto dizendo, fala a verdade, você é crente, não mente. O mentiroso é filho do diabo. Eita, aquele homem que falou de estar lá em casa, era o quê? Era um filho de Deus. Usando as mesmas atitudes daquilo que a Bíblia chama de filho do diabo. Então, que a gente possa primeiro passar para os nossos filhos exemplo, lições. Como é que a gente vai querer que os nossos filhos ouçam a palavra, creiam em Deus, se as nossas expressões e manifestações não demonstram que a gente crê, que a gente serve, que a gente confia nesse Deus? E não abra mão de apresentar os seus filhos na casa do Senhor. Apresente-os no altar do Senhor. Peça a cobertura de oração na igreja, em nome de Jesus, pela sua família. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 13, diz assim: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui algumas vezes, só para não ficar no esquecimento. A principal ideia aqui é que crianças aqui, não é falando que criança é inocente, quem recebeu o reino de Deus como uma criança, com a inocência de criança, não é essa a ideia. A ideia aqui é justamente o que estava acontecendo antes. As crianças queriam vir para Jesus, aproximar-se a Jesus, mas elas eram impedidas. Os discípulos não queriam que as crianças se aproximassem de Jesus. As crianças eram como se fosse um atrapalho, as crianças não eram acolhidas, as crianças elas não eram apoiadas, as crianças elas não tinham, digamos assim, cobertura naquele lugar. Era como se as crianças fossem desprezadas. Reuniões eram somente para gente grande, para gente adulto. E Jesus está dizendo, o reino dos céus é feito por pessoas que são desprezadas, que são esquecidas. Essa é a primeira ideia. Mas a segunda nós temos é que o Senhor abençoa as crianças. Ele toma essas crianças em seu colo e as abençoa. Então, a nossa função como igreja é abençoar as crianças. Nós vamos abençoar. Jesus abençoava aquelas crianças. Não se sabe o que os pais daquelas crianças fizeram depois com elas. Mas Jesus fez algo. Jesus disse para os discípulos, recebam elas. Vamos orar por elas. Vamos abençoar elas. E que depois daqui da igreja, Rafaela, seu esposo, continuem e marquem a vida do seu filho, abençoando ele em nome de Jesus. Marcando a vida deles com seu procedimento, com seu testemunho, com as suas falas em casa, com as palavras que dizem, com as suas atitudes. Vamos colocar em pé, irmãos, para nós orarmos em nome de Jesus? Caleb, quer um presente? Vem cá, para tu ganhar um presente. Vem para tu falar aqui nesse microfone. Fala aí, chame a vovó ali, chame. A vovó ali, chama. Pronto. Diga, vamos orar, vovó. Diga, vamos orar, vovó. Olha a vovó ali olhando para... Todo mundo gosta desse negócio aqui. Pense num negócio abençoado. As crianças, quando chegam aqui, já quer pregar. Já pensou que é assim, né? Chega aqui, já quer pregar. Está vendo, irmã Luzenita? Vale a pena trazer nossos netos, né? Para ser apresentados. Chega aqui, já quer pregar. Amém? Diga amém. Diga amém, vovó. Olha ela lá, olhando para você. Tá bom, depois você ganha um, seu pai vai comprar um para você de brinquedo. Viu? Isso aqui é para a gente pregar agora. Vamos orar? Fecha os olhinhos para orar. Fecha o olho. Sim, é crente. Eles vão fechar os olhos também, irmão. Todo mundo vai fechar o olho. Fecha o seu também.
Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Senhor, nós te agradecemos por tua bondade e graça. Te agradecemos, Senhor, por teu amor por nós. Te agradecemos, ó Deus, por teu amor, desde, ó Deus, a nossa pequenez, ou antes de nós existirmos, a tua palavra diz que o Senhor já nos amou e já nos escolheu. Senhor, a nossa oração nessa noite é, ó Deus, colocar diante do teu altar a vida de Caleb, Senhor. Como, Senhor, um eleito teu, como um escolhido teu, que terá, Senhor, sobre a sua vida a tua bênção, Pai. Que será protegido pelo Senhor, que crescerá, ó Deus, com saúde. Nós cremos nisso e nós oramos por isso. Oramos, ó Deus, pela vida de Rafaela, do seu esposo, para que eles, ó Deus, tenham sabedoria e ao mesmo tempo que o Senhor dê a eles as condições necessárias para criar, educar Caleb, dar a Caleb o que ele precisar, Senhor. O Senhor é o dono da vida e nós colocamos a vida de Caleb diante do teu altar, Senhor. Para que o Senhor dê saúde, para que o Senhor dê a ele não apenas saúde física, mas saúde emocional, saúde, ó Deus, intelectual, saúde psíquica, ó Deus, nesses dias tão perturbados, tão atormentados. Que ele seja uma criança, Senhor, um filho saudável em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, agradecidos, crendo, Pai, que tudo aquilo, ó Deus, que o inimigo trama, investe, Senhor, ele é desfeito diante do teu altar de oração. Nós oramos, ó Deus, para que Caleb seja bênção na família e para que a família seja bênção na vida de Caleb, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vinde, meninos, vinde a Jesus, ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Canta. Aos pequeninos ele conduz. Que alegria sem pecado ou mal, reunir-nos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Amém? Amém? Diga amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Podem sentar, irmãos. Colossenses capítulo 1. Tenha paciência, já são 2 domingos, né? Em Colossenses capítulo 1. Tenha paciência que até dezembro do outro ano que vem a gente termina. Pelo menos o capítulo 1, né? A gente vai ler os mesmos versículos. Daqui um domingo aí a gente vai decorar, está decorado, a gente não vai nem ler mais. Chega aqui é todo mundo recitando. Nos diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis em Cristo, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes
a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém? Hoje nós lemos um pouquinho mais 2 versículos. Chegamos ao versículo 14. E nós, como falamos antes, nesse capítulo 1 de Colossenses, Paulo primeiro fala para os irmãos que, quando soube do testemunho de vida deles, através daquele irmão chamado Epáfras, que foi lido aqui no versículo 7, ele disse que não cessa de orar por eles, dando graças a Deus. E ele dá graças a Deus pelo quê? Dá graças a Deus pela fé, pelo amor e pela esperança que esses crentes têm. Nós falamos aqui disso, que são 3 graças que fazem parte da vida de um cristão verdadeiro. Mas domingo passado nós falamos que Paulo insiste em fazer uma oração. E ele vai dizer, a partir do versículo 9, por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, ou seja, ouvimos quem? Epáfras, que trouxe notícia de vocês, que nos informou sobre a fé, a esperança e o amor de vocês. Ele diz, não cessamos de orar por vós. E aí ele vai dizer, e de pedir, para que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. E aí, ele vai fazer aqui nessa sua oração, o que nós chamamos, isso aqui, essa primeira parte que nós acabamos de falar, é a petição que ele faz a Deus. Ele não cessa de orar a Deus, versículo 9, e de pedir. Ele pede a Deus, Senhor, faz com que essa igreja, faz com que os colossenses, faz com que esses irmãos transbordem. Eles não se encham, eles não fiquem cheios, eles transbordem do pleno conhecimento de Deus. Essa é a primeira parte da oração. Mas a outra parte dessa oração não é mais um pedido. Não é mais um pedido. Essa outra parte da oração é para que eles sejam agradecidos a Deus. É para que eles tenham gratidão a Deus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa a você. Gratidão é algo muito falado, cobrado até. Mas é algo muito negado, principalmente quando se trata da fé, quando se trata de Deus. Nós somos muito ingratos com Deus. O que Deus já fez por nós. Eu lembro, e aí até uma contradição a vida hoje, o testemunho dele hoje, mas há um pastor, aí eu não vou nem citar o nome agora, mas há um pastor que ele depois de algumas loucuras, primeiro a sua conversão lá aos 14 anos, e quando ele foi à igreja em um culto de ações de graças, porque em Copacabana, no Rio de Janeiro, criado entre os povos mais ricos, o pai dele, um dos advogados mais importantes, o atendia os homens mais importantes da época, e ele via
quando a mãe dele se converteu, a dureza do coração do pai dele. E aí ele via o quanto a mãe dele orava para que o pai dele se convertesse. E depois da conversão do pai dele, a conversão do pai dele foi algo tão assim, tão importante, assim, tão significativa naquela comunidade, para aquela igreja, que foi comemorado 1 ano pela igreja da conversão do pai dele. Mas foi assim, um culto de ações de graças, ou depois de um tempo, eu não sei se foi 1 ano, eu sei que foi dado um culto de ações de graças na igreja pela conversão do pai dele, que o pai dele tinha se convertido a Cristo. E lá na igreja, o pastor da igreja, quando foi, trouxe a palavra, a mensagem, e disse assim, vamos ouvir fulano. Aí chamou o filho dele para orar. Vamos chamar o filho para vir fazer uma oração pelo pai aqui. E o filho disse, eu não sabia nem que eu era crente ainda. Minha mãe era crente, mas ele disse que nem sabia o que é que realmente ele era. Ia para a igreja, estava na igreja, mas ele disse que ouvia as orações, ia para a igreja, sabia como era que o pastor orava. E só veio na mente dele uma coisa quando ele chegou lá na frente. Ele disse que lembrou o quanto a mãe dele orava, quantas vezes a mãe dele orou, porque viu quando o pai dele, em muitos momentos, pensava e desesperado em casa, nesse envolvimento com gente importante, com políticos, e quantas vezes esse homem estava desesperado em casa tentando atentar contra a própria vida. E ele lembrava quando a mãe dele orava dizendo, salva o meu esposo. E quando o pastor chamou ele para orar naquele dia pelo pai, ele disse que agora ele tinha um motivo, tinha alguma coisa para ele orar. E ele dizia, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor salvou o meu pai, porque o Senhor livrou o meu pai, porque o Senhor ouviu a oração da minha mãe. E quando ele terminou a oração, a igreja estava toda em plano, todo mundo chorando, o pastor chorando. E foi tão absurdo aquilo que o pastor terminou o culto e disse, domingo, tal dia que vai pregar é você. Ele disse, eu não sabia nem que eu sabia orar, quanto mais pregar. Mas eles eram, e são até hoje, tanto ele como o pai eram uma mente assim, né, chamam de gênio, o pessoal da mente. E ele disse, eu já sei o que é que eu vou pregar aquele texto que o pastor de vez em quando prega na igreja. E na semana que ele foi pregar, a igreja, quando ele terminou a pregação, a igreja estava do mesmo jeito do dia que ele encerrou a oração. Todo mundo chorando na igreja. E tinha alguns pastores visitantes ali que disseram, você, fulano, está convidado para pregar na minha igreja. Mas o que eu queria falar desse pastor é que ele fez o seguinte, ele, em alguns momentos, junto com seus colegas, na roda de amigo, uma roda mundana, querendo experimentar bebidas, drogas, e ele quase teve overdoses. E ele, quando ele entendeu-se como convertido, um dos pedidos dele ao pai dele foi o seguinte, meu pai, se um dia o senhor entender que eu quero deixar de servir a Jesus e voltar para o mundo das bebidas, para o mundo das drogas, me amarre nesse posto aqui na frente de casa, mas não me deixe mais sair desse caminho. É disso que eu estou falando, é que às vezes nós temos experiências tão profundas e tão sérias e tão marcantes com Deus na nossa vida, que a gente se derrama em lágrimas, a gente chora, a gente sai do culto dizendo, não foi o pastor não, não foi o irmão não, não foi a irmã não, foi Deus que falou comigo. Ou não acontece isso? Não já aconteceu isso com você? Não só no culto, às vezes em casa mesmo, depois de passarmos por uma luta, por uma tribulação, uma angústia, uma dor, às vezes um momento de oração, ou até mesmo quando lê um texto sagrado, ou quando estamos ouvindo um hino de louvor a Deus, e a gente é impactado pela presença de Deus, do Espírito Santo, e a gente sai dizendo, Deus falou comigo. E aquele momento, aqueles momentos, são momentos da gente prometer tudo para Deus. Ou não é? Senhor, se o diabo vier ser meu amigo, eu mato ele, aquele feliz.
Eu mato ele de foice, de faca, de facão, de peixeira. Ele não escapa, o diabo vier para o meu lado, está morto, está ferrado comigo. E daqui a pouco está o crente fazendo aliança, sem nem dar conta com as coisas do diabo na vida. Papai do céu olhando, dizendo, o que eu fiz? Quanto amor que eu derramei. Quanta alegria que eu já fiz esse coração transbordar. Quantos socorros já aconteceram da minha parte nessa vida. E essa pessoa está tomando uma atitude tão drástica e tão aversa à minha vontade. Você já pensou o que é, por exemplo, o que é a estrutura humana, o que é o nosso corpo, né? Você já pensou o que é o nosso corpo? É claro que vai lá a questão da idade, os problemas de saúde que a gente vai tendo que adquirir, porque o salário do pecado é isso, né, que vai trazer para nós. A gente vai envelhecendo e vai chegando uns problemas, umas dorezinhas, uns incômodos aqui e ali. Mas mesmo assim o nosso corpo não deixa de ser uma estrutura tão magnífica, tão excelente, criada por Deus. Funcionando tudo no seu devido tempo. Funcionando na hora certa. Hora de comer vem fome. Hora de dormir vem sono. Hora de trabalhar vem a preguiça. A gente acorda para tomar banho, né? A gente levanta, tem um uniforme lá, tem uma farda, uma roupa, um sapato, alguma coisa. Ou tem um negócio para a gente assumir, a gente vai lá. Tem tudo, Deus cuidando da nossa vida de forma tão maravilhosa. Irmãos, quando chega uma hora que a gente precisa se ocupar um pouquinho mais com o reino de Deus, hoje foi luta, meu trabalho hoje foi cansativo demais. Ou não é assim? Eu estou muito atarefado. Olha, meu menino deu tanto trabalho, você nem sabe. Meu menino foi uma luta hoje. E gratidão, e gratidão, e gratidão, e gratidão. Aí Paulo diz, eu tenho que orar por esse povo. Porque esse povo é uma bênção, esse povo tem fé, esse povo tem amor, esse povo tem esperança. Mas eu já orei, quando eu soube disso, eu já orei para que eles transbordem do pleno conhecimento de Deus. E eu já orei também, e pedi a Deus, para que Deus faça isso, encha eles de conhecimento, encha eles de sabedoria, faça deles cheio de autoridade, de poder, da glória e não humano. Paulo diz, eu sei que eles podem ter mais de Deus. Porque Paulo sabe que o diabo não tem dó de crente fiel a Deus. O diabo não tem dó de crente que ora, o diabo não tem dó de crente que prega, o diabo não tem dó de crente que lê a Bíblia, o diabo não tem dó dos nossos filhos. Meu filho é tão bonitinho, meu Deus, eu criei ele, desde pequenininho, cresceu e é um bebê para mim. Eu amo tanto, o diabo não ama os nossos filhos. Ele quer arrasar com nossos filhos, ele quer destruir os nossos filhos, ele quer desvalorizar a nossa família, ele quer desacreditar dos nossos valores, ele quer fazer a gente perder equilíbrio, saúde. Deus quer completar tudo na nossa vida. Deus quer nos fazer, e Paulo sabe disso, ele faça-vos transbordar dele. Mas o diabo quer que a gente seja vazio, desocupados acerca de Deus, para que ele, com os seus instrumentos, entre nessa oficina e faça a destruição dele, o estrago dele. Aí Paulo já fez a sua oração de petição a Deus por esses irmãos. E ele vai chegar no versículo 12. E vai dizer, dando graças ao Pai, que vos fez o quê? Idôneos. Ele vos fez idôneos. Idôneos a quê? A parte que vos cabe onde? De onde? Dos santos na luz. Ei,
ele está dizendo, a minha oração, eu peço a Deus que Ele vos faça transbordar, que Ele vos encha de conhecimento, mas também eu oro para que vocês estejam sempre dando graças a Deus. Por quê? Porque Ele vos fez idôneos. Em outras palavras, é porque Ele vos deu capacidade. Ele nos capacitou para isso. Sem Jesus, sem conversão, sem arrependimento, sem confissão de pecado, sem um novo nascimento, ninguém é idôneo, ninguém está capacitado, ninguém está habilitado. Antes da salvação, por graça do Senhor, verdadeiramente ninguém estava capacitado ou idôneo. Em outras palavras, estávamos desqualificados para a herança de Deus. Nós não merecíamos essa herança. Nós não merecíamos parte nenhuma. Apesar de que a herança no Antigo Testamento, ela tem, ela é uma característica, vamos dizer assim, do Antigo Testamento. Isso você sabe que Deus falou com Abraão, tirou Abraão da sua terra para ir para outra terra, para ir para outro lugar. Fez promessas a Abraão. Mas nós éramos desqualificados. Não havia em nós qualidade nenhuma. Em Efésios capítulo 2, só para a gente ver, Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. Vamos juntos? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos de quê? Da ira. Nós éramos filhos da ira. Estávamos desqualificados para a herança de filhos de Deus. Nós não tínhamos marca, nós não tínhamos qualidade de filhos de Deus. Estamos nas quartas-feiras estudando Apocalipse e falando sobre os 7 selos. E essa semana, quando nós lemos sobre um dos selos, o 6º selo é aberto, e o anjo vem, vai e solta os anjos que estão presos, e eles saem das suas prisões, do abismo. E diz o texto que vai sair desse abismo gafanhotos, e vai ser dado aos gafanhotos poder como aos escorpiões, porque os gafanhotos terão caudas como os escorpiões, e será dado a eles poder como é dado aos escorpiões, com as suas caudas, para ferir os homens. E os homens vão desejar a morte, mas não vão morrer, porque esses gafanhotos, eles foram soltos, porque eles estavam determinados para um dia, mês, hora, para ano. Tinha a data certa para eles serem soltos e ferir os homens. E mesmo que os homens desejem morrer, se suicidar, não poderão, porque eles vão sentir na pele o juízo de Deus sobre a sua vida. Mas a Bíblia diz que quando é dado ordem para esses gafanhotos ferirem os homens, não serão feridos aqueles que têm a marca de Deus na sua fronte, na sua destra. Ou seja, há alguém que Deus marca nessa vida e que vai vir a aflição, vai vir a tribulação, vai vir o juízo, mas Deus vai guardá-los na hora má, Deus vai preservá-los. Ou seja, quando nós lemos agora Efésios,
que aqui éramos desqualificados, porque por natureza nós éramos filhos da ira. Não havia em nós herança nenhuma, não havia em nós marca nem selo de Deus. Mas agora, convertidos a Cristo, temos a marca do Senhor na nossa vida. Ele nos marcou, nós pertencemos a Deus, nós pertencemos a Ele. E aí nós temos agora, por Ele, somos idôneos ou capacitados à herança que Ele preparou. Há uma herança preparada. Mesmo os crentes que tenham uma vida mais longa de serviço na igreja, eles não são idôneos. Eles não são capacitados. O que capacita o homem é a presença de Deus na vida deles. Não é o tempo que você tem da igreja, não é quantos cultos você vem aí, faz parte dele, mas é o quanto de Deus há na sua vida. Se a sua vida é marcada pela presença de Deus. Paulo entendia que a igreja de Colossos, que os colossenses, eles eram crentes, que sobre eles transbordava a graça de Deus. Essa graça maravilhosa que levava-os a viver uma fé verdadeira, um amor e uma esperança sincera. Mas aí Paulo vai dizer agora que a oração dele é para que esses irmãos sejam agradecidos a Deus. E agradecidos por quê? Porque foram feitos idôneos. Agradeça a Deus, porque é Ele que capacita você a ter herança no reino do céu. É Deus. Não é a igreja. Apesar de que tem muita gente nessa vida iludida, pensando que é a igreja que ele faz parte, que faz dele uma pessoa capacitada a entrar no reino do céu. E tem pior ainda, gente que acredita que só quem é da igreja dele é quem vai para o reino do céu. Trata os outros assim, de outras igrejas, como se fosse um primo, aqueles primos de longe, mas não é da família não. É só aqueles primos distantes. Só quem tem a idoneidade ou a capacidade para lá, é quem é de lá. Infelizmente tem isso. Mas ele vai dizer que sejamos agradecidos porque primeiro ele nos fez o quê? Idôneos. Ou ele nos capacitou. E ele nos capacitou para quê? Para que vocês tenham parte na parte que vos cabe da herança. Ou a parte que lhes cabe, para que você tenha a parte que lhes cabe. Que coisa maravilhosa. A ideia de herança, mesmo sendo lá do Antigo Testamento, mas não deixa de ser algo maravilhoso de Deus para a nossa vida. Você recebeu de Deus a capacidade para ter parte na herança. Isso você não tinha antes. Isso não estava em você antes. Isso não lhe pertencia. Mas agora o Senhor te fez idôneo. Ele te capacitou. Há uma herança guardada por Deus, mas mais ainda, há uma herança de Deus que você pode viver, que você pode participar dela. Que nessa noite, em nome de Jesus, você que está aqui, nós que estamos aqui, possamos estar fazendo parte ou sendo participantes dessa herança gloriosa de Deus para a nossa vida. Em Gênesis 13, o Senhor disse a Abraão que ele ia ter uma herança. Disse, olha para o norte, olha para o sul, olha para o ocidente, olha para o oriente, olha para tudo que é lado. Está vendo essa terra? Onde tu alcança a ver e onde tu não alcança, eu vou te dar por herança. E ainda mais, o Senhor disse para Abraão assim, se assim como são os grãos de areia, será a tua descendência. Se alguém conseguir contar os grãos, contará também a tua descendência. Deus prometeu a Abraão que ele ia ter uma herança, ou que ele tinha uma herança prometida. Em Números capítulo 26, Moisés é orientado por Deus a dizer para o povo que há uma herança de Deus para eles. Que aquele povo não pode desanimar, que aquele povo não pode desistir, não pode perder o ânimo, não pode perder a vontade, não pode perder o desejo, não pode perder a alegria, porque há uma herança preservada e guardada para eles e eles vão alcançá-la.
Pois bem, irmãos, a herança deles era uma herança terrena. E eles receberam essa herança. O povo, Abraão entrou na terra prometida, a sua família, os seus descendentes. Moisés leva o povo a entrar na terra prometida. Deus dá por herança. Moisés não entra, mas o povo entra na terra prometida. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você vive a fé, se você realmente é uma pessoa nascida de Deus, se você é uma nova criatura, se você é alguém transformado e que vive realmente o verdadeiro evangelho, você está idôneo, está capacitado para essa herança. Há uma herança divina reservada para a sua vida. Romanos 8,17. Há uma herança de Deus para você. Há uma herança de Deus para você. E aí é tão maravilhoso porque ele vai dizer assim: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança. Aí ele vai dizer: herança dos santos na luz. Irmãos, como o nosso Deus é maravilhoso. Como a palavra de Deus é detalhista, sabe? Tem gente que acha que a Bíblia é complicada, tem gente que é complicada. A Bíblia não é complicada, a Bíblia é completa. É a palavra de Deus. Há uma herança para você receber, e essa herança é dos santos na luz. Nós temos mais do que um lugar santo onde nós viveremos. É mais do que um lugar santo onde a igreja vai viver ou onde os crentes vão viver. É mais do que isso. Nós vivemos na presença dos santos de Deus agora. Agora. Tem muita gente que ainda não entendeu o que é ser de Deus. Tanto é que tem gente chegando na igreja pensando que vão chegar na igreja e encontrar tudo direitinho, tudo perfeitinho, ninguém. Aí vem para a igreja, quando passa alguns dias, alguns meses, se frustra, se decepciona. Rapaz, encontrei uma irmã lá na igreja que é igual uma pessoa que me fez raiva no passado, é do mesmo jeitinho. Tive raiva do mesmo jeito da irmã. E não é que até o pastor me ofendeu hoje na pregação. Aquilo foi comigo, foi. A gente volta para casa brava até com o pastor. Porque a gente tem uma ideia de que o pastor ele não é humano, né? Quando ele abrir a boca ali, vai ser só Deus. Aí você tem nos grandes eventos aí, Gideões internacionais. É uma referência. Jesus. É uma bênção. Pastor lá. Homem, o Senhor te disse, te chamou, vão te chamar. Se fizerem proposta para tu entrar na política, não vai, porque tu tem um chamado. Aí o cara... Daqui uns dias, o mesmo cabo que estava lá sentado pregando, veio me chamar, botou uma mala para mim, não sei quantos milhões, eu repreendi, não aceito, não aceito. Aí depois o cabo é deputado de novo, é senador, e briga, e está aí, é bolsonarista, é uma guerra terrível no meio do mundo. Nada contra bolsonarista não, viu gente? Bolsonarista, esquerdista, lulista, fica à vontade, seja apenas servo de Deus, amém? Sirva a Deus. Só estou dizendo como é que o cabo está querendo... No altar, um dia, disse que Deus estava falando com ele, que ele tinha um compromisso com ele, que ele nunca seria político. No outro dia, ele agora é político, porque Deus quer ele como político. É um Deus que é e depois não quer, né? Irmã Eliane, né? Irmã Eliane perguntou a mim, pastor, esse texto da Bíblia, né? Deus não é homem para que mida, nem filho de homem para que se arrependa. E depois e a Bíblia diz lá atrás também que se arrependeu o Senhor de ter feito homem, né? É umas coisas dessas que a gente fica confuso. É uns homens desse. Uma hora Deus falou com ele uma coisa, outra hora Deus fala outra. Ou então, uma hora não foi Deus, outra hora Deus se confundiu. Imagina. Mas eu quero dizer uma coisa para você, você tem uma herança dos santos na luz. Lembra que eu falei aqui a semana passada que você pode pedir a Deus, que a oração de Paulo, primeiro em Colossenses, é para que Deus dê a esse povo sabedoria e entendimento espiritual. E nós falamos aqui o que a gente entende como sabedoria e entendimento espiritual. Eu penso logo assim. Hernando Dias Lopes pregando. Só pode ser sabedoria e entendimento espiritual. Aquele outro, Eliseu Rodrigues, sabedoria e entendimento espiritual, para não ficar somente um reformado, né? Vamos estar um pentecostal no meio. Aí, sabedoria e entendimento
Marcos Feliciano, sabedoria, entendimento espiritual, coisa. Marco Granconato, né, o Batista, sabedoria, entendimento espiritual. O irmão que eu falei lá de Amaragi, que confrontava juiz, prefeito, no meio da cidade, à tarde, assim, em praça pública, e detonava, com a Bíblia na mão ou sem Bíblia, um homem que falava de Bíblia pelas orelhas, né? Era aquilo que ia falar tanto de Bíblia. E eu falei, qual é a referência que a gente vai ter para dizer que essa pessoa é cheia de sabedoria e entendimento de Deus? Porque é olhando para algumas pessoas pregando, é olhando para algumas pessoas falando na igreja, que a gente pensa, ai meu Deus, não sei de nada não. Ou você já se sentiu assim, ou não? Não estou dizendo que você se diminui não, mas é que você chega assim, eu não sei de nada não, que caba sabido, né rapaz? Eu fui para o seminário, cheguei lá, uns cabas tudo novinho. Aí todo mundo no seminário, eu acho que só tinha 2 pastores comigo, o pastor de Chedite, que é o sobrinho de irmã Beta, que era um aluno também, mas o pastor de Chedite só estava lá porque ele estava só ele já era pastor há vários anos, já tinha feito vários seminários, mas ele estava lá somente para dar uma aquecida, porque o pastor daquela área era muito querido dele, era muito bom também, ele queria estar lá aprendendo. Só tinha eu e ele de pastores na sala, de alunos. E um menino novo, com a cara assim de Alessandra, a cara lisa assim. Aí quando o professor falava alguma coisa, eu já li tal livro. Eu nunca vi ler tanto na minha vida, eu disse, eu sou analfabeto. E eu imaginei, o que é que eu estou fazendo aqui? E eu pensando até que eu lia, viu? Eu desde quando vim na igreja pentecostal, eu pensava que eu lia mais do que todo mundo. Eu achava que eu era um leitor. Ó, cheguei lá e digo, sou analfabeto. Então, assim, quando você pensa que você não sabe, que você não tem entendimento, aí você chega diante de Paulo, na oração que ele faz aqui nesse capítulo 1 de Colossenses, ele dizendo que ora para que Deus te faça transbordar de sabedoria, de entendimento espiritual, e aí a gente vai começando a entender de Deus, que às vezes a gente, não é que a gente não sabe, é que a gente não, mesmo que a gente não sabe, que a gente não entende, mas Deus dá-nos direção. A gente não sabe como agir, mas Deus nos indica alguém. Deus nos direciona, a gente vai à pessoa certa, a gente vai ao lugar certo, e daqui a pouco a situação está resolvida, porque o Deus de entendimento, pelo seu Espírito, agiu na nossa vida e nos conduziu sem a gente perceber. Deus está cuidando daqueles que pensam que não tem sabedoria e entendimento. Ele está dando entendimento para quem pensa que não sabe, Ele está dando sabedoria. Enquanto você estiver na presença de Deus, Deus está direcionando e cuidando de você. A herança que nós temos com Deus é mais do que uma herança na eternidade, é uma herança na presença dos santos na luz. Você não é herdeiro porque vai chegar lá no céu, você é herdeiro aqui, nessa noite, enquanto a igreja orava, enquanto a igreja cantava, Deus estava cobrindo a sua vida de adoração, mas de fervor espiritual, de revestimento, de poder da sua presença na sua vida. Os santos na luz são aqueles que Deus, não fui essa igreja, não fui eu, e nem fui eu mesmo que decidi, foi Ele que me separou, foi Ele que me escolheu, foi Ele que escolheu você, foi Ele que separou você. Você tem herança com os santos na luz agora, hoje à noite. Amém? Vamos colocar em pé? Nós falamos aqui, eu não sei se foi domingo passado, se foi outro domingo. Quem desanima somos nós. Quem desiste somos nós. Quem perde a vontade somos nós. Quem perde a fé, a esperança somos nós.
Deus, Ele não perde a esperança, Ele não desiste de nós. Ele vai onde a gente se esconde. O salmista, Salmo 139, se eu fizer a minha cama lá no profundo abismo, Tu está lá, Senhor. Se eu me esconder nas alturas, Tu lá estás também. Se eu apagar as luzes, Senhor, ficar no escurinho, luz e trevas para o Senhor é a mesma coisa. O Senhor vai viver do mesmo jeito. Glória a Deus. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Aleluia. Ele sofreu. Aleluia. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Cristo levou sobre si, Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz, e por suas chagas fomos sarados. Jesus, Jesus, pão da vida, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, Jesus, Deus Emmanuel, Deus Emmanuel. Aleluia. A
alguém nessa noite querendo entregar sua vida ao Senhor Jesus? Se você deseja entregar sua vida para Jesus, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Aleluia. Alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, és digno. Aleluia. Senhor, nós temos muito a agradecer nessa noite. Mas essa noite é pouco para agradecer, Senhor. Mas nós te agradecemos por ser amado pelo Senhor, por ser querido do Senhor, por ser eleito, por ser capacitados pelo Senhor para essa herança dos santos na luz. Oh Senhor, podíamos sair daqui hoje à noite sentindo-nos culpados, envergonhados, frustrados diante da palavra do Deus Santo, vivo, eterno. Mas saímos daqui, ó Deus, cheios da graça que transborda o nosso coração. Saímos daqui, ó Deus, cheios do milagre de Deus que cura a alma, o espírito, que tira a dor, que tira a culpa. Saímos daqui cheios nessa noite, Pai, do Espírito Santo do Senhor, que nos faz, ó Deus, sermos crentes para viver, ó Deus, com marcas, com qualidades, com essas graças, Senhor, que fazem de nós pessoas que o mundo não consegue fazer, que a igreja não consegue fazer, que os crentes não conseguem fazer. Só a palavra do Evangelho da Verdade consegue fazer. Crentes cheios de fé, cheios de esperança e cheios do amor do Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado porque o Senhor muito nos amou. E amou de tão grande maneira que deu o seu Filho para morrer da maneira mais horrenda, mais frustrante, mais triste, em meu lugar. Morrer por mim, Senhor, quando eu nem sequer existia, quando nem sequer sonhava, Senhor, na minha geração, na minha, Senhor, família. O Senhor já me amava. O Senhor já tinha planos para a minha vida. O Senhor já tinha planos para a minha família. O Senhor já tinha planos para a minha casa. E agora, Senhor, certos dessa verdade viva, eu não abro mão disso, e não abro uma brecha sequer, e não vendo um prego da minha casa para o diabo. Toda a minha casa é tua, Senhor. Toda a minha família é tua, Senhor. Toda a minha vida é tua, Senhor. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. Certos de que o Senhor não apenas recebe palavras de gratidão, mas o Senhor também ouve petições. Nós oramos, Senhor, por aqueles que precisam serem fortalecidos, renovados, aqueles que precisam sarar, aqueles que precisam da cura, do alívio, aqueles que precisam que o peso saia de sobre eles. Oramos, Senhor, por Isaac, Senhor, sobrinho da irmã Rosângela. Oramos pela vida daquele jovem. Assim como oramos, ó Deus, pela vida de tantos outros nessa noite, que sofra, Senhor, de qualquer situação semelhante ou parecida. Cremos que nós temos um Deus de restauração, o Deus da vida, o Deus que nos gerou e que nos fez, e que nos conhece melhor do que qualquer especialista, que nos conhece melhor do que qualquer amigo, nos conhece melhor do que os nossos próprios genitores, do que os nossos próprios pais, do que o nosso próprio cônjuge. O Senhor nos conhece bem melhor, porque o que ainda vai acontecer já está escrito no teu livro a nosso respeito. Nada é novo para ti, Senhor.
E nós te adoramos nessa noite. Nós te adoramos, nós te adoramos. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão, as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Irmãos, próximo sábado tem um convite, Ministério Feminino, a igreja ICPI, Igreja Pentecostal ali, Maracujá. Amém? Deus abençoe.